Tecnologia, entretenimento, internet, mídias digitais. Papo de Futuro com Beth Veloso. O Estado brasileiro tem sido inerte na regulação das plataformas digitais. Quem lança a polêmica é o presidente da Anatel, agência reguladora de telecomunicações, o Carlos Baigorre, que tem sido visto com frequência nos corredores do Congresso, no corpo a corpo com os deputados. A bandeira dele? A internet não pode ser uma terra sem lei. E tem muita coisa a mais nessa entrevista exclusiva com Beth Veloso, jornalista e consultora legislativa da Câmara. Bom dia, Beth. Bom dia, Cláudio. Bom dia, ouvintes e espectadores. Cláudio, foram meses de trabalho para eu conseguir essa entrevista com Carlos Baigorre. A Anatel está numa luta aí para tentar disciplinar a regulação das plataformas digitais. Eu aproveitei um seminário que ocorreu na Comissão de Comunicação sobre ecossistema digital e pronto, conseguimos conversar com o Baigorre sobre esses temas importantes. O Brasil está atrasado em relação a outros países. Foi uma das coisas que conversamos nesse dia. A Europa, por exemplo, tem o Digital Social Act, e ele exige a remoção antecipada de conteúdo quando há risco à democracia ou à dignidade das pessoas. Austrália e Canadá cobram das plataformas o compartilhamento da receita pelo uso do conteúdo jornalístico. E outros países, por exemplo, têm ações fortes contra fake news, crimes digitais e disciplinam a presença de crianças na rede. Nessa entrevista com o Baigorre, o primeiro mito que cai é a velha história de que a Anatel ou o governo quer silenciar as pessoas, quer promover a censura no Brasil e controlar, inclusive, o que o cidadão fala. Não é bem assim. Baigorre explica qual seria o papel e por que a Anatel estaria apta a fiscalizar as plataformas digitais. Vamos ouvi-lo. A gente não defende que pelo menos que a Anatel controle o que o cidadão fale na rede social, onde quer que seja. Mas sim que se o Congresso Nacional decidir criar um marco regulatório para as empresas do ambiente digital, sejam redes sociais, buscadores, qualquer que seja designado um agente. Quando você cria uma regra, você tem que dizer quem vai fiscalizar que a regra seja cumprida. Senão a regra não vai pegar. Então, assim, quando você cria uma regra, alguém tem que fiscalizar e fazer valer essa regra. Quando a gente está falando de uma regra que acontece no mundo digital, nas redes, na internet, a gente defende que o agente hoje do Estado brasileiro mais preparado, em termos de estrutura, de pessoal, de conhecimento, de expertise, é a Anatel. A Anatel tem quadro próprio de servidores, nós temos mais de 1.300 servidores de carreira, eu sou servidor de carreira, capacitados há mais de 25 anos nos temas de tecnologia e de conectividade mais modernos, inteligência artificial, plataformas digitais. Então, assim, nós somos, na minha visão e a visão da Anatel, nós somos a estrutura do Estado hoje já existente, mais capacitada para lidar com esse desafio. Beth, a gente tem a votação do projeto de regulamentação da inteligência artificial no Senado. É o PL 2338 de 2023, que está pleiteando que seja uma Agência Nacional de Proteção de Dados a ser o órgão regulador. Como é que está ficando esse debate? Então, Cláudio, a NPD, segundo o relatório do senador Eduardo Gomes lá no Senado, que inclusive pode ser votado na data de hoje, seria o órgão indicado para regular essas questões da inteligência artificial que sobem um grau de complexidade aí na regulação das plataformas. A Câmara montou esse grupo de trabalho que já está funcionando para reanalisar o PL 2630, o PL das redes sociais, e existem várias outras propostas colocadas, discutidas aí nos diversos seminários, como, por exemplo, o Comitê Gestor da Internet junto com a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, no modelo mais multi-stakeholder, ou seja, plurissetorial, como a gente chama. O importante não é regular, não significa, como disse o Baigorre, controlar o que as pessoas falam, nem o conteúdo na rede. O importante é punir crimes como calúnia, difamação e fake news. Para isso já existem as leis. A questão é a gente agir proativamente, preventivamente.
e impedir que as pessoas se escondam em pseudônimos e perfis falsos na rede. Eu concordo, portanto, com o presidente da Anatel quando ele vem ao Congresso e defende a proibição do anonimato. E essa pode ser, Cláudio, uma mudança de chave no debate e no combate aos crimes digitais, incluindo contra crianças. Precisamos, então, que todas as contas na internet sejam verificadas mediante a apresentação de um documento nacional válido. Mas isso não seria algo impossível? É um pouco assustador imaginar que a gente pode caminhar para esse tipo de controle, digamos assim, né? A internet hoje totalmente livre, mas não é nada impossível, não. Veja a telefonia. Nós temos hoje mais de 230 milhões de chips ativos no Brasil e todos eles são registrados. Não é possível comprar um chip sem apresentar um documento. Isso combateu muito já os crimes que acontecem via telemática. Assim como o PL 2630, né, o PL das redes, ou também o PL da transparência e liberdade, como a gente chama, é importante a identificação, além das contas, dos perfis, a identificação da publicidade. O modelo defendido não é que o Estado cuide da internet, mas que haja uma regulação responsiva, ou seja, que as plataformas, Cláudio, sejam responsabilizadas se não atuarem proativamente para combater esses crimes, se elas não, por exemplo, responderem pela publicidade, pelo conteúdo que elas mesmas impulsionam. Inclusive, como a gente viu no evento de 8 de janeiro, que aconteceu em Brasília com a invasão da sede dos 3 poderes e que poderia sim ter sido evitado se houvesse uma atuação de risco sistêmico mesmo, de avaliação por parte das plataformas. Outra discussão fundamental, Cláudio, que a gente precisa trazer nessa e foi objeto da entrevista, é o uso da infraestrutura de redes no Brasil, assim como conteúdo jornalístico. As plataformas usam essa rede e pouco contribuem para a expansão dessa rede, para a manutenção ou para a questão até do conteúdo, como eu falei. O desenvolvimento econômico do Brasil depende muito desses investimentos massivos em infraestrutura, especialmente para a gente alcançar o que o Baigorre chama de Brasil profundo, os pequenos povoados, as localidades que, acreditem se puder, ainda têm o uso do orelhão. Para isso, a gente precisa realmente que os maiores usuários dessa rede, que são as Big Techs, possam contribuir para a ampliação dessa infraestrutura, pois ao não fazer esta contribuição, elas estariam praticando o uso predatório. Esse é o debate, sobrecarregando a rede sem dar nada em troca. Portanto, Cláudio, o presidente da Anatel diz que essa discussão, ela envolve principiologicamente a questão da neutralidade de rede, mas não é um debate que acontece sobre o viés que as plataformas defendem. Sim, sobre o ponto de vista, a perspectiva de que as telecomunicações são um bem público e que elas devem estar a serviço do povo e não das empresas. Vamos ouvi-lo. É uma discussão técnica de como garantir que um bem comum, que é a rede de telecomunicações, seja compartilhado por todos os usuários. Porque como ele é um bem compartilhado por todos, se tiver um usuário que abusa, que usa inadequadamente, esse é o termo da lei, se um usuário usa de forma inadequada um bem de uso comum, ele prejudica todos os outros usuários. Por exemplo, nós estamos aqui numa sala, eu, você e a Dagmar, e nós estamos compartilhando esse ambiente. Existe uma forma adequada de estar nesse ambiente. Por exemplo, eu não posso fumar aqui. Se eu começar a fumar, acender um cigarrão aqui, eu vou estar usando de forma inadequada esse ambiente comum, que é essa sala, e vou estar gerando um prejuízo em vocês duas que não fumam, eu vou estar forçando vocês a fumar. Então, é esse tipo de discussão mais técnica sobre o que é o uso adequado das redes que nós queremos fazer. Beth, e sobre as críticas de que a Anatel não é suficientemente dura com as teles, já que telecomunicações é o setor que lidera o ranking de reclamações nos PROCONs? Cláudio, é importante a gente trazer esse debate também sobre a natureza das agências, né? E o enforcement, o poder, a independência que elas têm realmente para atuar.
A Anatel teve sempre esse problema, né? Ela foi acusada de ser, em determinado momento, capturada pelas operadoras, pelas teles, e acabar não sendo tão rígida, especialmente na relação com o consumidor. A agência sabe, está correndo atrás desse prejuízo, mas ocorreu sim um arranhão na reputação da agência. O órgão precisa, então, mostrar eficiência, construir uma imagem de independência, de agência autônoma. Não é fácil, no Brasil não é fácil, e principalmente porque nós temos agências que são tidas como benevolentes com as empresas. Basta a gente olhar aí os exemplos do setor de planos de saúde e até mesmo da aviação civil. Nesse sentido, é mais sistêmico do que só uma própria agência, né, Cláudia? A gente precisa realmente de uma política de Estado, de governo e de uma decisão também por parte do Palácio do Planalto de, digamos assim, pegar o touro pelo chifre, né? Vamos ouvir o Baigorre sobre esse assunto. O Estado brasileiro hoje ele tem um posicionamento diante desse ecossistema digital que é regular as telecomunicações e não regular nada das plataformas digitais. Não ter responsabilidade para as plataformas digitais. Então, o Estado brasileiro tem uma abordagem para essa situação, para essa relação, para essa economia, que na minha visão não necessariamente precisa ser mudada, mas pelo menos a gente precisa refletir para que, se formos manter do jeito que está, que isso seja uma decisão consciente e que não seja simplesmente uma inércia de algo que vem sendo construído desde o século passado e que mudou completamente. A internet mudou completamente de 1998 para 2024. Beth, você mencionou esse debate na Comissão de Comunicação sobre o ecossistema digital. Sai alguma coisa daí? Cláudio, sai sim. Nós teremos novidades em breve. Discussões importantes sobre autenticação de contas, combate às fake news, né? O uso adequado da rede para eliminar essa quantidade de fake news e de abusos que a gente vê na internet, a vedação ao anonimato, né, a responsabilização das plataformas por contas falsas, contas robotizadas, proibição da propaganda enganosa, o que a gente já debateu aqui, o uso assimétrico da regulação, sem que o setor seja penalizado e o outro beneficiado. Então, todos esses assuntos, eles estão colocados e essas mudanças, elas são completamente disruptivas. Portanto, é muito complicado a gente querer que esse parlamento, num único evento, como fez a Comissão de Comunicação, resolva e todo num piscar de olhos, digamos assim. É claro que a gente precisa de um compromisso realmente da sociedade presente aqui nesse parlamento. Não vai ser do dia para a noite que isso vai acontecer. Mas eu tenho certeza, Cláudio, que vai acontecer, porque é inevitável. Assim como a gente levou anos para ter um sistema de comunicação, de telecomunicações hoje robusto no Brasil, né? E uma banda larga que cada vez se massifica mais, ainda a gente vai conseguir entender e escrever uma lei que proteja a todos os brasileiros na internet. É preciso paciência, é claro, e é preciso também que a gente discuta isso todos os dias, porque isso requer uma mudança cultural. Um dia essa mudança chega, e quem vai ganhar certamente é a sociedade.